Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, responsável aqui por fazer você gabaritar qualquer prova de inglês em qualquer banca de qualquer instituição desse país. E aqui a gente vai ter um trabalho muito primoroso, muito aprofundado, deixando claro aqui que eu também estou aberto a você, de repente, me achar nas redes sociais para que você possa tirar alguma dúvida, certo? Mas assim, a gente atende bastante pessoas, o Alphacom tem muitos alunos, então caso demore um pouquinho, tenha paciência. E a gente começa o nosso trabalho de hoje, falando dos pronomes. Falando dos pronomes pessoais. Pronomes é uma categoria de pronomes que é uma categoria de palavras que cai muito nas provas de concurso. Bom, antes de mais nada, porque eu sou assim, eu já vou começando a aula com conteúdo, vou me apresentar bem brevemente. Sou Renato Baggio, sou professor de língua inglesa, mas minha primeira faculdade foi de publicidade, eu estudei meio que no meio tempo da faculdade. Aí eu me formei professor em Londres, também ingressando no curso de Direito, mas a demanda de aulas aí bem mais tarde, depois do escolhi o curso, fui até o 6º período, tá certo? Mas o inglês realmente tomou conta da minha vida e eu migrei para esse âmbito aí dos concursos públicos, me especializando nessa área. Vamos lá, o meu objetivo é esse mesmo com você, é trazer uma nova visão, independente de você ser fluente em pronomes pessoais, que no inglês eles chamam-se personal pronouns.